Oi, Amélia, tudo bem? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui. Obrigada, prazer é meu também em te receber. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Amélia Greyer, na verdade, esse é um pseudônimo. Meu nome é Carolina, mas como eu já havia explicado, eu acabei incorporando o pseudônimo literário que eu uso para poder fazer as minhas obras. Eu sou empresária, mãe de um adolescente de 14 anos, escrevo há aproximadamente 8 anos e estou aqui para falar sobre a primeira obra, meu primeiro romance. Legal. E o seu primeiro romance se chama O Peso da Inexistência, que eu Isso. achei um título bem forte, a capa também, né? Porque a Sim. capa é uma capa bem interessante. Inclusive, a gente tem uma obra, se não me engano, que está circulando recentemente pelo Instagram, que é uma estátua, não sei se você já chegou a ver, que é bem Sim, parecido com isso aqui, é. né? Que é uma E ela mulher tá cheia de máquina de lavar, fazeres domésticos, criança. Eu também vi essa imagem sensacional. legal. Eu li o seu livro, muito obrigada por ter enviado. Eu vou falar um pouquinho dele, não quero dar spoiler, mas é um livro que eu até separei aqui algumas páginas que eu quero pontuar com você. É um livro de mãe, né? É um livro de mãe, Exatamente. porque é um livro que fala tudo e não tem nada assim extraordinário, né? Não acontece nada assim, né? Você fica esperando, talvez que aconteça uma tragédia, alguma coisa assim, e não acontece. Por si só, ele é um livro que você fala, meu Deus, é a vida de qualquer pessoa, né? Uma vida de qualquer mãe. Então, em vários momentos a gente se encontra na tua narrativa, né? Que é uma narrativa simples, muito bem amarrada, assim, com sentimentos, dá para a gente sentir, né? Então, por exemplo, aqui na página 61, é, ela vai. Só um trechinho para a gente começar a falar Ah, dessa sensação que eu fui tendo, que é uma coisa que eu penso, né? Eu não faço nada e ao mesmo tempo eu sustento tudo, né? exatamente. Então, na página 61, ela levou os filhos para um parquinho e o menino fala que é areia, não dá para construir castelo, né? Porque a chuva e o vento vão destruir. E aí fala que não adianta fazer um castelo ali, né? E ela fala: adianta. E como adianta? Era isso que eu fazia todos os dias, né? Exatamente. É uma mulher mãe falando: todo dia eu faço um castelo de areia, todo dia vem a chuva, e dia Sim, seguinte eu tenho que fazer de tem novo. que fazer Me, novamente. me fala, você tem um filho de 14 anos, ele te serviu de inspiração ou foi a sua observação que te inspirou para esse livro? Como que surgiu o peso da inexistência? Essa narrativa surgiu não só pela experiência que eu tive quando eu fui mãe, né? No momento, agora ele já é um adolescente, então as coisas já são diferentes, mas principalmente quando ele era uma criança pequena e eu também estava nesse meio de ser dona de casa e ser mãe, mas também observando como que foi a vida da minha mãe, a vida das minhas tias, da minha avó, que foram mulheres que foram mães e donas de casa a vida inteira. E uma coisa que sempre me incomodava elas, era que eram mulheres que trabalhavam o dia inteiro no cuidado, amparando, né, mantendo, e quando elas saíam de casa, elas sempre perguntavam: Você trabalha? Então, essa contradição de uma mulher que dedica o seu tempo, a sua vida, o seu cansaço para dar uma estrutura, né? E é muito mais do que um trabalho, a gente sabe, né? Uma múltipla função. E você ser confrontada com esse questionamento, o simples fato de você não ter um trabalho formal, uma coisa reconhecida socialmente, não ser considerado como trabalho, sempre me incomodou. Então, isso foi a partir disso que eu parti para poder construir e tentar, por meio da arte, mostrar o quanto isso é frustrante, o quanto a gente precisa realmente olhar com outro olhar para essas mães, para essas mulheres. Uhum. E aqui no livro,
o marido, o pai, ele perde o emprego e Sim, ela vai tentar ajudar, né? E vai tentar procurar um emprego e tal. E me chama a atenção também o fato dela não ter um título, né? Então sim. ela vai fazer o currículo dela e não tem título. Você já pensou que título seria esse? Enxergando essa mulher na potência dela, no tanto que ela entrega, né? Porque ela entrega todo dia. Sim. Que título seria esse para esse currículo? Então, eu acho que tem essa questão de a própria dona de casa, né, a gente não conseguir ver o serviço doméstico como uma função, como uma, né, uma profissão mesmo. Ela poderia tranquilamente preencher, eu sou dona de casa, mas quando você faz isso no currículo, alguma coisa não é valorizado. Isso é visto como uma obrigação feminina. É como se fosse uma obrigação moral. Você é mãe, logo você tem que fazer isso. É sua obrigação cuidar. Então, tem essa questão, né, que ela poderia tranquilamente ser dona de casa, e tem a própria questão existencial, que é a base do livro, né, a contradição entre ela desempenhar tantas funções, ela inexiste priorizando a existência de outras vidas, mas ao mesmo tempo, para o mundo, ela é uma lacuna em branco, ela não sabe o que preencher, ela é tudo e não é nada, ela desempenha todas as funções que pessoas por exemplo, professora, educadora, psicóloga, motorista, faxineira, Administrador, administradora, tudo, né? Que total. pessoas têm uma qualificação, elas são remuneradas, são reconhecidas por isso, mas ao mesmo tempo ela não pode colocar para o mundo que ela também é isso. Então, eu acho que eu colocaria dona de casa, mas como não tem esse reconhecimento, eu acho que é importante a gente também questionar, né? Por que que ela não tem? Ao mesmo tempo que ela tem tanto, ela não tem nada. É verdade. Tem também um vídeo famoso, né, eles fizeram uma entrevista com várias pessoas dizendo, olha, você vai ter que trabalhar 24 horas por dia, você, né, e começou a dar carga, e no final você não tem salário. E a pessoa fala, Exatamente. não, que trabalho é esse, né? E no final das contas fala assim, sua mãe desempenha Exatamente. Tem essa aquele função. vídeo que acho que é até uma sketch de humor norte-americano em que a moça fala: a mãe foi para a cama. Aí ela fala: ela colocou comida pro cachorro, ela tirou a carne, ela arrumou o tapete, ela preparou, e vai fazendo uma infinidade de funções. Aí depois o pai simplesmente foi para a cama. Então são coisas assim que infelizmente não é visto como trabalho, é visto como uma obrigação da mãe, obrigação da esposa. E é um trabalho, como a gente falou aqui, né? 24/7. Exatamente. Não tem férias, então você fala assim, mas e quando viaja em férias? O trabalho continua. Continua. E quando eles também não estão em casa, meu filho no momento não está em casa, mas você continua trabalhando, você continua administrando a vida dele à distância, continua, né? Então é exatamente, não tem férias. Isso sem falar no trabalho mental, né, Sim. Amélia? Porque é um trabalho mental que você falou, né? Mesmo não estando junto, aquele trabalho ele não para. Tem uma cena, eu estou tentando achar aqui, uma parte que eu li que eu achei muito interessante, que ela vai trabalhar como caixa, né? E aí o marido aparece no meio do expediente com as crianças. Gente, aquilo para mim, eu falei, minha nossa, né? Que eu achei um desrespeito, né? Porque ela estava ali empenhada, concentrada, de repente chega a família e ela se perde naquele bom dia que ela tinha que falar, quer pôr CPF na nota. Então, essa parece que é uma coisa que, não está trabalhando, mas é pouca coisa, né? A gente é mais importante, claro que é, né? Não estou tirando, mas assim, Exatamente. a falta do respeito, daquele espaço que é dela de trabalho, né? Vou tentar achar aqui. Essa cena foi proposital para mostrar justamente como que esse dever, né, da mulher, ele não é visto como trabalho, e sim como obrigação. Tanto é que é lógico que a protagonista está num caixa de trabalho, mas não existem mães que, sei lá, são advogadas e às vezes o filho está chorando, a escola liga para a mãe, não liga para o pai. Né, ou outras funções que outras mulheres desempenham. Teve um vídeo muito famoso também que viralizou, de uma mãe com uma bebê de 4 meses no coral. Né? Será que realmente não Sim, existia outra pessoa para estar
acolhendo essa bebê nesse momento. Então, eu acho que também essa questão tem também outra, né? Vamos aproveitar dos memes. Outra imagem que mostra muito, né? Uma escadinha, o homem subindo sozinho e a mulher com várias dificuldades, sendo puxada para baixo por conta da. Então, esse questionamento também a gente tem que ter, né? Por que isso é visto apenas como uma obrigação e não uma função que poderia ser desempenhada tranquilamente com uma rede de apoio, ou por que não com um apoio social mesmo, uma estrutura governamental que tivesse uma estrutura social que pudesse dar esse apoio a essas mães, creches, nesse caso das férias, colônias de férias, que pudessem abraçar, acolher essas mulheres e não deixar, porque pensa, né, todo esse trabalho acaba impedindo, né, o prestígio dessa mulher numa função, ou mesmo no caso da protagonista, né, você ter uma qualificação, você ter uma vida, uma existência própria. Eu acho que é importante a gente pontuar isso. Sim, e isso que você falou, né, por exemplo, na pandemia, e como a gente sabe que muita gente ficou no home office ainda, a gente percebeu muito, né? Então, por exemplo, os dois estavam no home office, no caso de casais em que ambos trabalhavam para empresas, né? Os dois lá no home office, e quando surgia uma demanda, era sempre a mãe que atendia, né? Então, a criança está com fome, se machucou, ou então tarefas domésticas, né? Então, naquele pequeno intervalo que ela vai fazer, ela vai executar uma tarefa doméstica, né? E o marido muitas vezes vai dar uma relaxada, né? Porque então a gente Sim, sabe que assim, a ideia não é falar mal dos homens, né? Não é, de jeito mas é nenhum. da gente aceitar que tem uma estrutura que funciona sim Sim, muito mal para as mulheres, né? certeza. Inclusive, a intenção não é falar mal dos homens, porque justamente no livro eu mostro que esse tipo de precarização, não só a precarização que não reconhece isso como trabalho, mas também que precariza o trabalho institucional, também atinge os homens. E quando tem essa crise na estrutura, né, os homens já não se reconhecem nas suas funções, por exemplo, no caso do protagonista, ele é um engenheiro que perdeu a função, então já tem aquela crise do pertencimento, do provedor. Isso também atrapalha, porque como no livro, né, acaba sobrecarregando ainda mais a mulher, porque ela tem que dar conta dessa demanda emocional, tem que dar conta. Tem um dado muito interessante que eu vi que mulheres e meninas dedicam quase 13 bilhões de horas por ano em trabalho de cuidado, ou seja, a gente está falando de meninas, então é uma coisa Sim, que vem desde pequenininha, aquela coisa, a menina tem que ser cuidadosa, tem que lavar a louça. Então é uma questão assim, a gente não está querendo tirar, né, falar assim, falar mal dos homens, ou mesmo tirar isso da nossa responsabilidade, mas fazer enxergar que é uma estrutura que perpetua uma desigualdade e que ela poderia sim. ser diferente se tivessem redes de apoio, fosse uma coisa mais distribuída, mais democrática, né, para as mulheres, ou mesmo nos espaços familiares. Sim, até porque, né, aqui no livro você coloca sempre ele fazendo o que deu para fazer, O né? que Então, deu, ela, exatamente. ela chega, ela fez doce, ela foi levar o doce, foi passear com o cachorro, porque ela fez vários bicos, né? E aí ela chegava, a casa estava um caos, né? E ele falava, eu Eu fiz o que penso eu que eu. pude, né? E a Exatamente. mulher, quando faz o que ela pode, é tudo. É tudo, exatamente. E É ela tudo. pode muito mais, né? Então também fica esse questionamento, né? Essa responsabilidade desde muito nova a dar conta de tudo, né? Tem aquele dado interessante de que homens geralmente mantêm os seus hobbies na vida adulta e a mulher às vezes não tem esse privilégio, né? O hobby é quando dá tempo e, vamos ser sinceros, às vezes nunca dá tempo, né? Então é bem isso mesmo, de você sempre ter que dar conta de tudo, não simplesmente fazer o que pode. Sim. A sua personagem, ela é uma mulher sensível, mas ela tem 2 filhos. Ela tem 2 meninos, ou seja, e tem um trecho aqui na página 101 que ela chora, né, e o filho percebe, e ela disfarça, ela fala: "Mexi na cebola sem querer", né. Você não acha também que
esse cuidado que ela teve, né, de esconder do filho a tristeza que ela estava sentindo, dificulta com que esses filhos entre nesse universo mais afetivo, mais do cuidado, porque tem um outro trecho aqui que eles percebem que ela está chorando e eles abraçam ela e beijam, tal. Então, Sim, a gente também precisa sair desse lugar, né, Amélia, que é o sim. sair do lugar de supermulher e permitir que a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade em diversos momentos são legítimas e podem ser acolhidas pelos homens, né? Quando a Exatamente. gente impede os homens de perceber isso, também não é legal. Não, a intenção ao fazer essa cena foi justamente contribuir para essa imagem do peso, né? De que ela tem que lidar com o peso de tudo, inclusive dos pesos, o peso das suas próprias emoções. Porque quando as Sim, pessoas têm conflitos emocionais, ela resolve, mas as dela, ela resolve sozinha. Mas eu exato. concordo totalmente com você. Eu acho muito necessário mostrar essa fragilidade e também mostrar a exaustão, mostrar o quanto é injusto, desde pequenos mesmo para filhos. É uma coisa que eu procuro fazer com meu filho, no sentido assim de mostrar para os homens o quanto que é desigual essa criação, o quanto que é desigual essa função. Porque eu acredito que uma vez que nós estamos dentro de casa, a casa é de todos, não é função apenas de uma mulher fazer uma coisa para que todos fiquem relaxando ou fazendo suas atividades. Eu acho que a responsabilidade pelo serviço acaba sendo de todos. Se dividido, quanto mais pessoas, menos pesado fica para uma só. Então, acho que você está Sim. certíssima na sua colocação de que é necessário a gente cada vez mais demonstrar o que a gente sente, o que a gente passa, o que a gente pensa em relação a essas situações. Sim, e você tem um menino de 14 anos, eu 12 imagino que anos. você tem um desafio muito grande. Sim. Muito, porque, né, apesar de todo o cuidado, toda a educação, são adolescentes. Então, a gente sabe que o ambiente, ou mesmo a própria idade, acaba, né, fazendo com que eles reproduzam algumas coisas que a gente não deseja. Mas eu não tenho o que falar do meu filho. Ele é sensacional, ele é um menino, assim, muito humano. Serviu de... Inclusive, quando ele era pequenininho, eu escrevia livros infantis para poder contar história para eles. E ele, graças a Deus, ele consegue entender essas demandas, né, que eu coloco no livro em relação a essa sobrecarga e invisibilidade feminina. Uhum. E o seu marido? Meu marido também, uma pessoa muito humana, muito acolhedora. Lógico, tem, né, como todo homem, tem as suas reproduções masculinas e machistas, né, não que, às vezes, não intencionalmente, mas a gente sabe que é uma construção social, uma construção, é uma criação. Mas também não tenho o que dizer assim em relação a comportamento. É um homem sensacional, um homem incrível, um homem que inclusive passa por essa situação que eu coloquei no livro, né, de você tá na precarização do trabalho, então você tem essa crise de não se ver mais como, né, o homem provedor, aquela coisa toda socialmente construída, né, o homem vai ter uma função, a mulher vai ficar em casa. Então ele também lida com essa situação atual, mas é uma pessoa incrível. Tem um. Você está falando, né, de estrutura social, né? Porque o machismo é mesmo, né? Sim, Então, felizmente. nós mulheres Sim, também produzimos, temos muito. E aqui no livro, a sogra da sua personagem, ela fala para o filho. Falei para você que não era bom ela trabalhar fora, porque agora você tem que fazer tudo sozinha. Então você percebe que tem esse discurso, e eu acho que principalmente quando a nora, né, puxa um pouco para o lado do filho e a nora tem que fazer tudo sozinha e tal, eu acho que em algumas situações o machismo feminino sim. ele fica evidenciado, né? Sim, eu acho que o machismo feminino ele acaba sendo tão prejudicial quanto o machismo deliberado e violento que a gente vê, infelizmente, né, em alguns discursos, ou mesmo uma certa glamorização hoje em dia, porque pensa, né, é esse tipo de comportamento que forma a cabeça do homem, é ele que dá a permissão para o menino, para o homem, qual que vai ser a função dele, o espaço dele e qual que é o espaço da mulher. A partir do momento que você fala para o seu. Eu ouvi, eu digo porque eu ouvi isso muito da minha avó.
lugar de homem não é na cozinha, né? Mulher, é obrigação sua lavar a louça, os meninos têm que estar lá fora. Você está, querendo ou não, é lógico, você não vai falar que a pessoa é tóxica, não é culpa dela, é uma reprodução social. Mas você está contribuindo para uma educação que, quando essa criança crescer, ela vai reproduzir. Ela aprendeu que o lugar dele não é na cozinha, o lugar da cozinha é da esposa dele, ou da filha, ou da, né? Enfim. Então, eu acho que esse machismo, essa mentalidade vinda das mulheres educando esses homens é muito complicada. né? Você sabe que a minha mãe, eu tenho 2 irmãos mais novos, e a minha mãe não me deixava fazer nada em casa, e os 2 é que faziam as Olha, tarefas tá de domésticas. parabéns. E ela falava assim, ela falava: "Olha, você na vida já vai ter que fazer, aí eles precisam aprender". Então, até hoje, né, nós somos 3 irmãos já muito maduros, né, com mais de 50 anos, e até hoje eles falam: Que "Você era a queridinha da lindo. mamãe e tal", mas eles são excelentes donos de casa, Nossa, que excelentes, privilégio. Que excelentes. privilégio, porque Privilégio das esposas, né. total das esposas, da mãe, da irmã, porque infelizmente a gente não vê isso, né? A gente vê ainda essa estrutura bem das raízes mesmo, né? De que a mulher, o lugar da mulher é aquele, é o serviço doméstico, é dar conta de tudo, e o homem ele está livre para poder desempenhar a sua função. Eu acho que agora, justamente como eu disse, né, com essa crise do pertencimento, né, os homens, como o protagonista da história, tá perdendo às vezes o espaço no mercado de trabalho, eles começam a questionar eles mesmos, né, essa questão de, poxa, né, será que eu também, já que eu tô em casa, será que eu também não posso ajudar? Eu não posso. Mas infelizmente a cultura é muito forte, né? Eu achei muito bonito no eu eu não vou dar spoiler, mas eu vou falar do final Fica do livro. tranquila, eu não tenho problema, não tenho problema com isso. O Eu dou final do spoiler da livro minha história. o final do livro, eu achei, ai, um quentinho no coração, né, porque ela fala, né, que tudo aquilo contra ela, entre aspas, não era pessoal, né. Ela não nascera para ser um reles título, né, ela era a história. Né? E isso me deu uma sensação de recomeço, sabe? Quando a mulher se dá conta, ela fala assim: Sim, não, eu sou importante. Então, me deu realmente. essa coisa de recomeço, né? Com esse brio, com essa vontade, com esse reconhecimento de quem ela é, que não é definido pelos outros. Exatamente. A minha intenção foi criar um final coerente, afinal, né? Se eu mostrei a narrativa inteira, as mazelas desse sistema que esmaga os trabalhadores, né, precarizados, ou mesmo os próprios, que nem o marido, né? Ele é um trabalhador especializado, mas foi precarizado, foi descartado. Esmaga as mulheres trabalhadoras de cuidado. Por que eu daria uma recompensa dentro dessa lógica, né, desse sistema? Não, eu achei que tinha que ser coerente com algo maior, ou seja, para você ver o seu valor, você nunca vai ver o seu valor nessa dinâmica social. Você só vai ver o seu valor Exato. se você sair, se você reconstruir essa dinâmica, porque essa dinâmica não está dando certo. E também, como você disse, é uma questão do recomeço, porque eu também acredito que não adianta a gente simplesmente olhar para o trabalho apagado de cuidado e exigir um reconhecimento externo, sendo que nós mesmas não reconhecemos esse valor, o quão desgastante, o quão desumano, o quão injusto é. Então, acho que o primeiro passo é justamente você se reconhecer como uma pessoa valorosa, uma pessoa trabalhadora, para que a partir daí você possa reivindicar os seus direitos como trabalhadora, construir redes de apoio, construir, né, uma estrutura social que possa te dar um suporte para poder, né, justamente se ver valorizada, receber ajuda, afinal, né, temos condições, a gente sabe que simplesmente é uma questão de que os governos não têm interesse de olhar, mas condições eles teriam de poder formar uma infraestrutura que desse apoio a essas mães, a essas mulheres. Então, acho que esse final ele casou muito bem com essas propostas. É verdade. Você está falando de apoio, né, de governo.
eu fico pensando assim, né? E a gente entra, né, numa seara que eu acho que é pessoal, né? Mas É. dando aqui a minha contribuição, a gente precisa ter uma igualdade na política, né, Amélia? Porque homens na política, eles se preocupam com as questões Sim, masculinas, com as questões que são socialmente masculinizadas, né? Então, para exatamente. a gente ter uma sociedade com um olhar interessante, acolhedor e mais equilibrado para com as demandas femininas, a gente precisa ter representatividade, né? Certeza. Eu acho que eu acredito nisso, justamente, de que você só consegue reivindicar aquilo que você sente. Uma mulher preta vai saber reivindicar o que ela sente, assim como, né, uma mãe, uma dona de casa vai saber reivindicar o que é para ela. Toda categoria tem isso. Mas eu acho que além da representatividade, a gente tem que sempre ter o olhar cuidadoso de não cair também na representatividade vazia. Em que sentido? De você colocar pessoas que às vezes, né, têm essas características, ser uma mulher ou ser uma mulher preta, mas elas não estão servindo seus interesses, elas estão servindo o Sim, interesse exato. do neoliberalismo, do sistema que está esmagando todos nós. Então, eu acho que quando a gente faz esse exercício da gente olhar e se ver como valorosa, a gente consegue se conectar e ver o que está de errado. Né? Se um sistema está esmagando a gente, está tratando a gente como, né, uma pessoa que não tem, mesmo pagando tantos impostos, a gente não tem Igual, né? direitos básicos, a gente não tem direito real ao voto, porque a gente vota, vota, vota e tudo continua do mesmo jeito, as pessoas fazem acordos e aí vai lá e derruba e é golpe, né? Vamos falar aqui. Então a gente tem que começar a ver aonde está realmente o problema, além dessas, às vezes, maneiras que eles dão nessas válvulas de escape eleitorais ou essas soluções simples que eles dão para a gente. Eu acho que o problema complexo ele demanda soluções complexas, né? Então acho que a gente tem que saber aonde focar e começar a reivindicar os nossos direitos. Sim, não é simples, com certeza não Não, é simples. Mas a gente precisa, em algum lugar, começar com a desatar os certeza. nozinhos, né? Tirar aquele Exatamente. nozinho, aí tirar outro, para a gente poder evoluir. Bom, eu vou Exatamente. deixar o seu perfil aqui no podcast, também no YouTube, e vou deixar. Como é que compra o seu livro? O livro físico é diretamente comigo, exemplar, Tá, pode mandar uma mensagem no Instagram, ou na Amazon também é disponível o e-book na formato e-book. Kindle. Tá ótimo, tá bom. Você quer deixar alguma mensagem aqui para os nossos ouvintes? A gente tem alguns, viu, ouvintes, homens. Eu gostaria que essas pessoas pudessem, sobretudo, né, ao fazer essa leitura, ou mesmo depois dessa conversa, elas, assim como o livro fala, né, o peso da inexistência, elas possam repensar a existência delas nesse mundo moderno e ver que, às vezes, no mundo que está constantemente tentando, né, por meio de algoritmos e de outros parafernálias, tentando nos desvalorizar, ver que a gente é parte de algo muito maior, a gente é uma história, então é algo mais perene, mais sólido do que toda essa liquidez que está tentando nos afogar e nos conduzir. É verdade, né? Se não fosse o trabalho das mães, esse mundo não estava sustentado, né? Não, Então, a gente precisa fazer com que também os homens assumam esse cuidado sim, para a gente poder ir para outras esferas também, levar a nossa exatamente, capacidade para outros lugares, né? exatamente. Amélia, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar com você. Prazer é todo meu. Eu me vi em muitas situações aqui no livro. Fico É muito feliz. muito, é muito gostoso de ler, apesar de você ficar triste às vezes, mas é um livro muito gostoso de ler. Eu agradeço, fico muito feliz de você tenha sentido, né, o que eu tentei passar e também se identificado. E eu te espero para o próximo papo, quando você lançar um próximo livro, avisa a gente, Obrigada, tá bom? desde já Um beijo, agradeço. Amélia. Um beijo, obrigada, tchau, tchau.